E aí, colegas do sexto semestre, sejam muito bem-vindos à nossa análise preparatória para a Sala Invertida 3. Hoje, o nosso grande tema é tabagismo. E olha, a gente precisa começar desconstruindo uma ideia que, infelizmente, ainda rola solta pelos corredores dos hospitais, tá? Precisamos parar agora mesmo de tratar o tabagismo como se fosse só um mau hábito ou falta de vergonha na cara. Nós somos futuros médicos e o nosso foco aqui é aprender a diagnosticar e tratar uma doença crônica e recidivante, usando muito raciocínio clínico estruturado. Pensa comigo nessa cena clássica, porque é um paciente que acabou de ter um infarto agudo do miocárdio, recebe alta com estatina, antiagregante, beta-bloqueadora, a receita toda bonitinha, mas muitas vezes ele sai pela porta do hospital e já acende um cigarro. A gente trata as consequências, mas acaba negligenciando a causa base da doença. E por que isso acontece? Porque, como médicos, muitas vezes falhamos em reconhecer a dependência de nicotina como uma condição médica real que exige intervenção farmacológica e comportamental. Nossa meta hoje é virar essa chave. Para garantir que todo mundo chegue voando no IRAT da próxima aula, a gente dividiu essa preparação em 5 blocos dinâmicos. Vamos passar pelos objetivos de aprendizagem, entender a avaliação clínica com o Fagerstrom, dominar a abordagem psicossocial, destrinchar a farmacologia e fechar com o manejo de abstinência e recaídas. Bora lá? Então, começando direto pela seção 1, Objetivos da aprendizagem. Nossa preparação estratégica para o IRAT. Pessoal, esses são os nossos alvos inegociáveis. Tudo está lá nas primeiras 5 páginas do PCDT resumido. Para o IRAT, a gente precisa saber diagnosticar a dependência de forma objetiva usando o Fagerstrom. Precisamos sacar de cara a diferença entre os 5 As e os 5 Rs na hora da abordagem. Além disso, tem que saber prescrever a primeira linha de tratamento com total segurança, dominando a TRN, bupropiona, vareniclina, sabendo quando associar e quando não prescrever de jeito nenhum. E, claro, segurar a onda do paciente na abstinência. Não é só decorar a diretriz, é entender a jornada clínica. Passando para a seção 2, avaliação clínica e Fagerstrom. Vamos ver como a gente constrói esse diagnóstico baseado em evidências na vida real. Olha que fascinante a biologia por trás disso. A dependência de nicotina é uma doença crônica pediátrica, porque quase todo mundo começa a fumar lá na adolescência, e ela gera uma neuroadaptação brutal. A nicotina inalada chega no cérebro em, sei lá, questão de segundos. Ela gruda nos receptores nicotínicos alfa-4 beta-2, e isso causa uma verdadeira enxurrada de dopamina no sistema de recompensa. Então, o ponto-chave para levar para a enfermaria é esse. Não é falta de força de vontade, gente. É o cérebro do paciente que está quimicamente adaptado e gritando pela substância. Precisa de remédio porque a fisiologia estrutural mudou. Vamos colocar isso à prova com um caso de ambulatório. Imagina um homem, 62 anos, fumando 30 cigarros por dia. O detalhe semiológico de ouro aqui é, ele acende o primeiro cigarro apenas 5 minutos depois de abrir os olhos de manhã. E ele te conta que fuma até quando está de cama, gripado. Como a gente estratifica a gravidade desse cara e define a conduta? Para não agir no achismo, a gente usa a ferramenta validada. E essa ferramenta é o famosíssimo teste de Fagerstrom. Ele estratifica o grau da dependência física para guiar nossa caneta na prescrição. Mas, atenção redobrada agora para uma mega armadilha de prova. De todas as perguntas do Fagerstrom, 2 têm um peso clínico gigantesco. Quanto tempo após acordar você fuma o primeiro cigarro e quantos cigarros você fuma por dia? Se o cara acorda e já acende um cigarro em menos de 5 minutos, o cérebro dele está em desespero absoluto por dopamina depois do jejum da noite. Isso é o maior sinal vermelho de dependência física elevada. Voltando para o nosso paciente, ele somou 8 pontos no Fagerstrom, dependência elevada. E aqui vai uma pérola clínica para vocês. Pacientes com dependência alta têm no máximo uns 10 a 15% de chance de sucesso tentando parar na raça, sem remédio. Ou seja, nesse perfil, a farmacoterapia de primeira linha não é um bucho ou um opcional, ela é mandatória para dar ao paciente uma chance real de sucesso e segurar a síndrome de abstinência. Entrando na seção 3, abordagem psicossocial com os 5 As e 5 Rs. É aqui que o modelo transteórico entra na prática, porque a medicina não é só passar receita. Saca só esse desafio clássico. O paciente senta na sua frente e solta. Doutor, não tenho a menor intenção de parar de fumar tão cedo. Meu pai fumou a vida toda e morreu com 85 anos. Como a gente identifica o estágio de mudança dele e, mais importante, o que a gente faz agora? É aqui que a gente separa quem decora a diretriz de quem entende o ser humano. Temos 2 caminhos. Se o paciente está motivado, em fase de preparação ou ação, a gente usa os 5 As: perguntar, aconselhar, avaliar, ajudar e acompanhar. É a via intensiva. Mas o nosso paciente resistente do caso ali de trás, ele está no grupo não motivado?
Para ele, a gente usa os 5 R's: relevância, riscos, recompensas, resistências e repetição. A nossa função na fase de pré-contemplação é gerar aquela pulga atrás da orelha, criar ambivalência e não empurrar uma receita que ele nem vai comprar. Então, a resposta para o caso é: ele está em pré-contemplação. A conduta é usar os 5 R's, e anotem isso porque despenca em prova. Prescrever remédio para paciente puramente pré-contemplativo é um erro. É jogar dinheiro do paciente fora, gerar frustração e queimar cartucho para uma tentativa futura. Raciocínio clínico também é saber respeitar o tempo do paciente. Beleza, agora é a seção 4, tratamento farmacológico e algoritmo. A gente já diagnosticou, já motivou, agora é hora de abrir a maleta. Tema quente de IRAT. Pega esse caso. Mulher, 42 anos, Fagerstrom de 6, ou seja, moderada para elevada. Ela tem hipertensão, mas está super bem controlada, nunca teve convulsão na vida, e ela está na fase de ação, quer parar hoje. Qual é a nossa escolha terapêutica de primeira linha mais segura para ela? Uma excelente primeira opção é a TRN, a terapia de reposição de nicotina. A gente dá para o paciente a nicotina limpa para segurar a fissura, mas sem o alcatrão e aquele monte de toxina da fumaça. A gente tem o adesivo, que segura a barra por 24 horas, e a goma ou pastilha, que é para o resgate rápido. O pulo do gato hoje é terapia combinada. Adesivo mais pastilha é o padrão ouro e aumenta demais o sucesso. Só tem que ficar de olho nas contraindicações básicas, infarto a menos de 15 dias e arritmias muito instáveis. A segunda grande arma é a bupropiona, um antidepressivo atípico. Ela inibe a recaptação de dopamina e noradrenalina, dando uma rasteira na fissura neuroquímica. Tem que titular direitinho, 150 mg uma vez ao dia nos primeiros 3 dias, depois sobe para 2 vezes. Mas atenção máxima aqui, pessoal. As contraindicações absolutas. Quem tem epilepsia, transtorno bipolar ativo ou distúrbios alimentares tipo anorexia e bulimia não pode passar nem perto da bupropiona. Ela baixa o limiar convulsivo, então é risco real, tá? A terceira via é a vareniclina. O mecanismo dela é chique demais, ela é agonista e antagonista ao mesmo tempo. Ela estimula um pouquinho de dopamina para aliviar a fissura e ao mesmo tempo bloqueia o receptor, então se a pessoa fumar, não sente mais aquele prazer. O segredo do sucesso da vareniclina é a titulação estrita nos primeiros dias. E por que a gente sobe a dose devagarinho? Simplesmente para evitar a náusea, que é o efeito colateral mais chato e que mais faz o paciente largar o tratamento. Voltando para a nossa paciente do caso 2, qual a conduta? A gente pode usar bupropiona, vareniclina ou TRN combinada. O raciocínio clínico importante aqui é que a hipertensão controlada não contraindica a bupropiona, diferente da epilepsia. Então a gente tem o caminho livre para escolher. A bupropiona, por exemplo, ainda teria um benefício extra de ajudar a segurar o ganho de peso depois que ela parar de fumar. Por fim, seção 5, manejo de abstinência e recaídas, porque tirar o cigarro é só o primeiro passo. O acompanhamento é longitudinal. A gente precisa fazer o aconselhamento antecipatório. O paciente tem que saber o que vai enfrentar. A irritabilidade e a fissura brutal começam rapidinho, de 4 a 24 horas. O pico de desespero, onde a galera costuma jogar a toalha, acontece ali pelo 2º ou 3º dia. E o quadro todo costuma durar de 2 a 4 semanas. Se a gente desenha essa linha do tempo para o paciente e garante que o remédio vai achatar essa curva de sofrimento, a adesão vai lá nas alturas. E olha, inevitavelmente alguns vão recair, mas a gente precisa internalizar isso. Recaída não é fracasso, é só parte do processo de uma doença crônica. A gente trata um hipertenso há meses e se a pressão dele der um pico num dia de estresse, a gente expulsa ele do consultório? Lógico que não. A gente ajusta a dose e reavalia. Com o tabagismo é a mesma coisa. Identifica o gatilho, aumenta o adesivo, combina remédio e bora tentar de novo. Para a gente fechar a nossa preparação com chave de ouro, fica essa reflexão maravilhosa das diretrizes. O médico que não trata o tabagismo trata apenas as consequências. Tratar um infarto ou um câncer de pulmão é tentar apagar um incêndio que já destruiu a casa. Tratar a dependência de nicotina é impedir que a primeira faísca acenda. A farmacologia a gente já dominou hoje, mas fica a pergunta. No nosso próximo plantão, nós seremos os médicos que só enxugam gelo apagando incêndios ou aqueles que realmente cortam o mal pela raiz e mudam a história dos nossos pacientes?